Na verdade, naquela época, eu já meio que escolhi ser uma pesquisadora, eu queria fazer pesquisa. E eu ministrava a disciplina que ainda ministro até hoje, que é análise mental do comportamento. Eu levei o TCC como proposta de estudo para o mestrado, e a banca de seleção do mestrado achou muito interessante, que era estudar aprendizagem sem erro. Os modelos experimentais de fenômenos psicopatológicos, que são vários, eles são importantes para você entender justamente distúrbios de comportamento, como, por exemplo, a dependência química. E isso é uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Olha, vocês, quando se formarem, não parem de estudar. Não parem de estudar, porque se vocês não se atualizarem, vocês não serão bons profissionais. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de fazer pesquisa. Então, eu estou feliz com isso. Naruhodô Entrevista, Verônica Bender Aydu. Naruhodô Podcast. Ilustríssimo ouvinte do Naruhodô, o Altair e eu temos duas mensagens para você. A primeira é muito obrigado pela sua audiência. Sem ela, o Naruhodô sequer teria sentido de existir. Você nos ajuda demais, não só quando ouve, mas também quando espalha episódios para familiares, amigos e, por que não, inimigos. A segunda mensagem é: existe uma outra forma de apoiar o Naruhodô, a ciência e o pensamento científico, que é apoiando financeiramente o nosso projeto de podcast semanal independente, que só descansa no recesso do fim do ano. Manter o Naruhodô tem custos e despesas: servidores, domínio, pesquisa, produção, edição, atendimento, tempo, enfim, muitas coisas para cobrir. E algumas delas em dólar. A gente sabe que nem todo mundo pode apoiar financeiramente, e tá tudo bem. Tente mandar um episódio para alguém que você conhece e acha que vai gostar. A gente sabe que alguns podem, mas não mensalmente, e tá tudo bem também. Você pode apoiar quando puder e cancelar quando quiser. O apoio mínimo é de R$15 e pode ser feito pela plataforma Orelo ou pela plataforma Apoia-se. Para quem está fora do Brasil, temos até a plataforma Patreon. É isso, gente. Estamos enfrentando um momento importante e você pode ajudar a combater o negacionismo e manter a chama da ciência acesa. Então fica aqui o nosso convite. Apoie o Naruhodô como puder. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Verônica Bender Aydu. Verônica Bender Aydu é graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutora em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Realizou estágio pós-doutoral na UFSCar junto ao programa de Psicologia. Professora do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento e docente permanente do programa de pós-graduação em Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina. Coordena o Laboratório de Análises e Tecnologias Comportamentais, acreditada pela ABPMC, e é membro do Think Tank sobre Cultura e Análise do Comportamento e do Grupo Matemática e Análise do Comportamento, a Matemac. Lidera o grupo de pesquisa Análise do Comportamento e Implicações Clínicas e Educacionais, cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, desenvolvendo pesquisas em cooperação com docentes e discentes da UEL, da UFES e da UFSCar. Desenvolve pesquisas ligadas às seguintes linhas: análise experimental do comportamento e psicobiologia, avaliação, desenvolvimento e aplicação de tecnologias comportamentais, realidade em ambientes virtuais, aplicações clínicas e educacionais, análise de comportamento verbal e de práticas culturais com ênfase em questões ambientais. Suas atividades estão voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, mais especificamente a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Vamos então para a conversa com a Verônica.
Professora Verônica, muito obrigado por ter topado falar com a gente aqui no Naruhodô. Eu quero que você dê aí o seu primeiro cumprimento para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, professora. Boa tarde. Provavelmente é melhor dizer boa tarde, bom dia, boa noite, porque a audiência está em diferentes momentos. É verdade. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e contando um pouco da minha história como pesquisadora e como professora da Universidade Estadual de Londrina. Tá certo, então. Professora, muito obrigado. É realmente uma honra ter você aqui com a gente. E eu vou começar como eu começo com todas as pessoas que a gente conversa aqui no Naruhodô Entrevista, professora. Eu quero saber quando a senhora nasceu, onde a senhora nasceu e em que contexto familiar e socioeconômico a senhora nasceu. Eu nasci na cidade onde eu moro até hoje. Uhum. É uma cidade do interior do Paraná, chama-se Rolândia, próximo à cidade de Londrina. Londrina é uma cidade grande, né? É um polo regional aqui, uma metrópole, e Rolândia fica bem pertinho, com 60 mil habitantes, mais ou menos. Eu nasci aqui e estudei uma boa parte da minha vida em Londrina. Então, eu faço o caminho Rolândia-Londrina quase que diariamente. É mesmo? É mesmo, porque depois que eu me formei, eu me tornei professora da Universidade de Londrina, mas continuo morando aqui, em Rolândia. A opção foi por permanecer em Rolândia todo esse tempo, é isso? Todo esse tempo, exatamente. Eu moro na mesma rua, não na mesma casa, mas na mesma rua onde eu morei quando eu era criança. Meus pais são imigrantes da Alemanha, vieram logo depois da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, década de 40, né, do século passado, não foram períodos fáceis para eles. Verdade. Mas eles sempre privilegiaram que seus filhos estudassem. Certo. Então fizeram de tudo para que a gente tivesse um estudo, uma boa formação. E isso foi uma coisa que me marcou, o incentivo para o estudo. E como é que eles foram parar em Rolândia? Assim? Foi a primeira parada deles no Brasil ou eles já tinham passado por outros lugares? Os dois, meu pai e minha mãe vieram para o Brasil criança. Tá. Minha mãe tinha 9 anos, meu pai um pouco menos, 7 anos. E a família do meu pai veio direto para Rolândia. Eles compraram uma propriedade rural aqui e mudaram-se direto para lá. Era uma família grande, com 11 filhos, e passaram a vida deles ali, criaram seus filhos nessa propriedade. A minha mãe não. A minha mãe veio e morou durante algum tempo no estado de São Paulo, depois no Rio Grande do Sul, e só depois vieram para o Paraná, para a Rolândia também. E aí eles se conheceram em Rolândia, é isso? Sim, exatamente. E os dois eram comerciantes. A minha mãe tinha uma loja de aviamentos, né? Sei. E meu pai tinha uma loja de material de construção. E você tem irmãos também, Verônica? Sim, eu tenho uma irmã e um irmão que é falecido. A minha irmã reside aqui em Rolândia. Tem família, né? 2 filhas. E o meu irmão, ele faleceu já fazem 10 anos. E o seu sobrenome se pronuncia como se escreve? É Raidu ou não? Esse sobrenome é o sobrenome do meu marido. Ele é sobrenome de origem húngara. E eu pronunciei certo ou... A gente deixa livre, porque, na verdade, me parece que a pronúncia correta seria Raidu. Raidu? Certo. Não tenho muita certeza, isso mas em português a gente fala Aidu ou Raidu. Eu deixo as pessoas totalmente à vontade. Tá certo. Não tem uma regra, né? O Bender vem de onde? Agora, o Bender é de origem alemã, é o sobrenome do meu pai. Tá. E esse é o que a família trouxe da Alemanha. Perfeito. E aí, como é que foi essa infância em Rolândia, Verônica? Eu queria que você me contasse um pouco assim, como era o seu dia a dia enquanto criança e adolescente, e se aconteceu alguma coisa ali que deu alguma pista
do que a Verônica faria lá na frente. Essa história é interessante. Bom, a minha mãe, como eu disse, tinha uma loja, né? Ela vendia produtos para costureiras, para costura, para aviamento, essas coisas. E eu, desde muito pequena, sempre ajudei a minha mãe na loja. Então, eu trabalhava na loja desde pequena, desde quando eu conseguia olhar por cima do balcão da loja, eu já atendia os clientes. Então, eu gostava dessa situação de brincar de comércio, sabe? De fazer comércio. Eu achava muito legal isso. Então, não só ajudava a minha mãe, como eu gostava de brincar nesse sentido. Uhum. Então, eu cresci com uma mãe que trabalhava e que estava perto, porque a loja da minha mãe era na parte da frente da casa. Sei. Então, quando a minha mãe precisava de ajuda, ela tinha uma campainha que ela tocava, tipo campainha de portão, né? Uhum. Ela buzinava e a gente vinha correndo ajudar na loja para atender os clientes. Isso fez com que eu valorizasse, né, o trabalho. Então, eu vim de uma família onde o homem e a mulher trabalhavam. Eu acho que isso foi uma coisa importante para eu querer ser alguém que também pudesse trabalhar, né? Aí, você perguntou de alguma coisa interessante que tivesse acontecido para que eu fosse quem eu sou hoje, né? Quando eu era adolescente, a única coisa que eu não queria ser ser professora. Sabe aquela coisa assim, o que você vai ser quando você crescer? Eu queria ser muita coisa. Arquiteta, engenheira, várias coisas. Mas professora, não. Não. Só que, quando eu entrei no ensino médio, uhum. Eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, meu pai não deixou eu estudar à noite, porque as escolas, durante o dia só tínhamos a escola normal, que é a formação de professor, ensino médio, tipo magistério, né? Uhum. E não, eu não podia sair de casa à noite para estudar com 15 anos. Aquilo lá era inconcebível. Então, eu fui fazer magistério, né? A escola normal, e com a maior parte das minhas amigas que também estudaram comigo. Só que eu estava achando muito chato estudar as matérias da escola normal. Por quê? Porque a gente estudava aquilo que a gente ia ensinar para as crianças. Uma boa parte, inclusive. Porque é interessante, porque naquela época estava sendo introduzido nas escolas de ensino fundamental uma tal matemática moderna, que eu até hoje não sei muito bem a diferença com a matemática que não era moderna. Mas era um jeito de você fazer cálculos e tal, que tinha algumas regras diferentes. Então, a gente tinha que aprender essas regras e essa forma de cálculo. Só que isso para mim era muito chato, porque eu sempre trabalhei na loja da minha mãe e eu fazia cálculo de cabeça. Eu não precisava aprender matemática de um jeito ou de outro. Matemática, para mim, não era problema. Então, aquela escola estava sendo muito chata para eu estudar aquilo que eu ia ensinar para as crianças. E eu tinha uma colega na escola normal que fazia ao mesmo tempo o que era chamado científico, que é o colegial clássico. Mas se ela pode, por que eu não posso também? E cheguei em casa e falei isso para minha família, que eu queria fazer o científico à noite, né? Seria o primeiro colegial, apesar de eu já ter os créditos do primeiro colegial, mas eu iniciaria de novo. Certo. E a minha avó falou, você tá doida, imagina, você não vai dar conta disso. A pior viagem foi me desafiar. Aí eu fiz. Aí eu fazia a escola normal de manhã e o científico à noite, tá? O colegial clássico à noite. Uhum. E aí, quando eu terminei, eu fui terminar o terceiro ano numa escola em Londrina, onde já é preparado para o vestibular, e depois já fiz o vestibular e passei para psicologia. Peraí, então vamos investigar esse momento, então. Você está querendo descobrir minha vida. Você prestou para psicologia. Foi uma escolha fácil, assim? Não. Psicologia, você prestou outras coisas? Você focou na Universidade de Londrina? Como é que foi esse processo? Eu foquei na Universidade de Londrina, só fiz o vestibular lá, mas naquela época a gente podia fazer opções por diferentes cursos. Sei. Olha que interessante.
Então, eu fiz opção por medicina, curso de psicologia. Tá. O curso de psicologia estava sendo aberto naquela. Eu sou da primeira turma de psicologia da É UEL. mesmo? E então eu não tive pontuação suficiente para entrar em medicina, mas tive pontuação suficiente para entrar na psicologia. Certo. E comecei a estudar psicologia e me encantei, eu fiquei apaixonada. Por quê? Porque os professores que eu tive eram analistas do comportamento e pesquisadores. Eles adoravam a pesquisa e eu achava aquilo fascinante. Certo. Então, na verdade, naquela época eu já meio que escolhi ser uma pesquisadora, eu queria fazer pesquisa. E eu ministrava a disciplina que ainda ministro até hoje, que é análise mental do comportamento, fazendo pesquisa com os alunos e os meus compromissos de pós-graduação. Claro que as contingências são interessantes, né? Uhum. Houve uma contingência ali que não me permitiu fazer o curso que eu queria, porque ele era noturno, Uhum. mas aí tive um modelo que me permitiu ver que eu podia fazer as duas coisas, a escola normal de manhã e o científico à noite, e aí entrei no vestibular num curso que talvez não fosse a minha primeira opção, mas, putz, grila, com 18 anos a gente não tem muita noção, né? É verdade. É É quase uma tortura, né? A gente ter que escolher né, uma coisa que parece uma coisa que não tem volta, né? E não é verdade. Exato. Não é verdade. Eu também teria gostado muito de fazer arquitetura. Eu gosto. Sim. Tanto é que eu mesma projetei a minha casa, Uau! e projetei todos os móveis que tem na minha casa. Você está vendo aqui? É mesmo? Essa escrivania foi tudo desenhado por mim. Caramba! Eu gosto. O meu pai, ele era, eu não sei como é que chamaria, ele era um técnico que fazia plantas. Um técnico em edificações, talvez? E ele fazia as plantas e ele não podia assinar, o engenheiro que assinava, mas quem fazia o desenho era ele, e eu achava aquilo fascinante. E é mesmo. Eu mesmo. Então você projetou a casa e os móveis. Os móveis da minha casa. E quando algumas pessoas vêm aqui e olham a nossa casa, dizem, uau, um belo projeto. E é mesmo, viu? Ô, Verônica, você então passa no vestibular na Universidade Estadual de Londrina, que é uma universidade bastante conceituada, reconhecida no Brasil inteiro, né? Mas, assim, vida de universidade e o curso de psicologia eram duas novidades na sua vida, né? Como é que foi o impacto dessa nova vida como frequentadora de um campus universitário, né? Essa necessidade de ir para Londrina todos os dias? Como é que foi? Eu tenho que acrescentar o seguinte, a Universidade de Londrina, ela foi aberta um ano antes do curso de psicologia ser instituído, ela era muito jovem, tá. Né? Ela foi fundada a partir de faculdades, né? Foi criada em 1970, se eu não estiver errando, E aí, em 71, o reitor já começou com a proposta de instituir o curso de psicologia. Certo. Em 72, eu ingressei no curso, primeira turma, tá? Certo. Como o curso era novo, a universidade era nova, o campus ficava distante da cidade de Londrina e uma parte da estrada era de chão. A gente várias vezes encalhou na estrada. Literalmente. Literalmente por causa do barro de chuva. Mas era uma coisa que, como eu morava numa cidade pequena, como é que vocês iam para Londrina, assim, todos os dias? Nós tínhamos uma van que levava a gente. Tá. A van não, era uma Kombi. Uma Kombi. Kombi. Tínhamos uma Kombi que nos levava. Certo. Depois teve um período que uma colega comprou um carro que morava aqui e a gente dividia as despesas do carro. Certo. E teve outros períodos que eu pegava 3 ônibus para ir para... 2, 3 ônibus, dependendo do para ir até a universidade. Sei.
Mas eu não via isso como um grande problema, uma grande dificuldade, porque, como eu te falei, era uma cidade pequena, onde, para ir no sítio do avô, a gente ia por estrada de chão. Muitas vezes a gente ia de bicicleta, porque a gente gostava do desafio, sabe assim? Então, eu não me lembro de que isso tivesse sido uma coisa que me traumatizou, que me tivesse deixado, olha, como eu sofri naquela época. Não, não, foi legal. Aham. Foi legal, e foi legal, sabe o quê? O curso era novo, não tinha nada pronto. Nós não tínhamos caixa de esquina, nós não tínhamos um livro de texto que surgiu. A gente usou o Millenson, mas ele foi traduzido por uma das nossas professoras, a Dione de Rezende, é uma das tradutoras do livro, e ele chegou quando a gente estava no 4º ano. Então, a gente não tinha material bibliográfico, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que fuçar. Nós mesmos íamos atrás dos convênios para fazer o estágio, sabe? Tudo a gente teve que buscar. Mas isso foi legal, foi gostoso. Nós éramos uma turma muito envolvida, muito produtiva. Praticamente, nós ingressamos em 40, teve colegas que faleceram, e nós nos formamos, se eu não estiver enganado, em 20. Alguns atrasaram, tal, porque naquela época reprovava. Nos formamos em 20, e destes 20, eu digo para você que 90% passaram a ser professores universitários. É mesmo? Praticamente todos. Na minha turma, tem várias pessoas que você deve conhecer, como a professora Paula Gomide, da Universidade Tuiuti, que coordena o curso de pós-graduação em Psicologia Forense. Conhece? Não conheço. A Zeide Trindade, que foi coordenadora e membro da CAPES. Então, várias professoras de universidades federais estavam na minha turma, quer dizer, saíram da minha turma. Então, uma turma assim que tinha uma união boa, trabalhou para conquistar um curso e se formar, e nos formamos muito bem. Entendi. E quando você terminou a graduação, professora, qual era a sua ideia? Era ir para a clínica, ou foi quando você descobriu que tinha cuspido para o alto porque ia virar professora? Na verdade, novamente, as contingências me conduziram, né? Na época, quando eu estava no 5º ano, a professora Dione de Rezende, que eu já citei, ela convidou a mim e a professora, a Paula Gomide, que na época, Paula Inês da Cunha, ela nos convidou para substituí-la numa faculdade, que era a Cesulon, na época, agora é um Unifil, nos convidou para substituí-la na disciplina de Psicologia Experimental. Como a gente estava no 5º ano e a gente já tinha a licenciatura, nós pudemos ser contratadas e fomos dar aula de Psicologia Experimental. E foi aí que eu comecei a ser professora, né? Certo. Nessa mesma época, nós tínhamos uma clínica, a gente atendia também na clínica e dávamos aula, e ainda estávamos fazendo o curso, fazendo os estágios do curso, né, a parte do 5º ano. Essa é a época mais puxada para quem está na psicologia e pretende clinicar e manter 2 vidas aí? É mais puxado, bem puxado. Mas ainda mais como a gente estava dando aula, sim, começando a atuar na clínica como estagiários, né? A clínica foi oficialmente aberta depois, passamos a ser os proprietários da clínica a partir da nossa formatura, né? Certo. E a gente ainda estava fazendo estágio em organizacional, em escolas, enfim, nós éramos bem envolvidas. Aí, quando terminamos o 5º ano, tivemos a formatura em dezembro de 76. Em 77, abriu vaga no departamento da universidade e eu fiz a seleção e fui aprovada. Naquela época, não tinha concurso público, era só seleção. Né? E aí eu fui aprovada. E havia uma regra de que, não sei,
depois que você fica não sei quantos anos renovando o seu contrato, você é efetivado. Ah, Então, eu só fui fazer concurso público para a universidade depois, muito tempo depois, em 2009, porque eu me aposentei, fiz um concurso e voltei para a universidade em 2010. foi uma carreira dupla, então, é isso? Carreira dupla, eu já estou no meu segundo contrato agora. Agora, eu vejo aqui no seu currículo, professora, que depois da graduação você fez uma especialização em metodologia do ensino superior. Isso era uma exigência, assim, para quem fosse dar Não, aula? Qual foi a sua curiosidade aqui? não era uma exigência, não, Hum. mas era o fato de que a gente estava dando aula e valia a pena a gente melhorar, hein, porque é um curso que justamente dava para a gente o respaldo para a gente atuar melhor como professor. Uhum. Eu achei E bem interessante essa formação aqui. é bacana, viu? Tive Aham. professores muito, muito bons, valeu muito a pena. E foi Sensacional. um preparo bastante importante para depois eu ingressar no mestrado. Sim, que você ingressou no mestrado logo em seguida dessa especialização aí. Isso, e foi bacana, sabe o quê? Hum. O meu TCC, eu levei o TCC como proposta de estudo para o mestrado. E a banca de seleção do mestrado achou muito interessante, que era estudar aprendizagem sem erro. Como é que é isso? É assim, olha, tem algumas publicações, principalmente uma de um autor chamado Terrace, de 3 artigos publicados em 1963, Uhum. e acho que o terceiro em 66, eu não lembro exatamente, onde ele propõe um método ele fez uma pesquisa experimental com pombos, onde ele demonstra que você aprendendo sem errar, a aprendizagem é mais efetiva e mais duradoura. Faz sentido. Então, essa ideia de que a gente aprende errando não é a melhor opção para você aprender. Você pode aprender acertando e isso é mais efetivo e mais eficaz. Olha só. E isso está É um, valendo. um paradigma que cai aqui para mim, viu? Se você quiser, posso te mandar literatura. Inclusive, tem artigos muito mais recentes Aham. que revisam essa literatura de aprendizagem sem erro. Quer dizer, então, que a velha máxima de que é errando que se aprende não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Que loucura, né? Porque realmente, intuitivamente, acreditava nisso, assim. Uhum. Né? Muito, muito, muito importante saber disso. Pode aprender acertando e é melhor você aprender acertando porque foi demonstrado experimentalmente que você acertando, você tem uma aprendizagem que vai durar mais, vai ser mais efetiva. Uau! É bacana isso. E eu fui com essa ideia para pós-graduação. Aham. Mas não foi essa a minha dissertação de mestrado. Eu vi que não. Eu vi aqui que o título da dissertação de mestrado é Limitações na indução do comportamento de roer madeira em ratos. Exato. Um estudo com privação de água. Professora, a senhora fez ratinhos passarem sede, é isso? Eu fiz. Confesse! Na USP, que foi onde eu fiz, né, me candidatei para fazer o mestrado, não tinha nenhum professor, aliás, apesar de terem adorado minha ideia de projeto, não tinha nenhum professor com uma linha de pesquisa focada nessa temática. E a professora que me aceitou como orientadora, né, foi a professora Maria Tereza Araújo Silva, que tinha uma linha de pesquisa mais na parte da psicofarmacologia, mas que também estava orientando uma aluna que estava estudando indução de comportamentos por esquemas, e o fenômeno da indução de comportamentos por esquemas, ela meio que tange essa questão da aprendizagem, da forma de aprender e da interferência que os comportamentos emocionais podem ter na aprendizagem. Eu estou tentando simplificar, não é assim tão simples. Talvez eu possa falar melhor da seguinte forma. O modelo de indução de comportamentos por esquemas,
foi proposto a partir de um estudo onde, acidentalmente, um autor chamado Falk verificou que os ratos que estavam recebendo o alimento de forma intermitente, por meio de esquemas de reforço, apresentavam comportamentos que não eram esperados, como, por exemplo, beber uma quantidade exagerada de água. Ok, você come e você costuma beber. O rato que ganha uma ração seca, a probabilidade dele beber é maior, mas eles bebiam muito mais do que aquilo que se esperava. Então, eles compararam a quantidade, por exemplo, davam 10 pelotas de ração para o rato de uma vez e viam quanto ele bebia em seguida. E comparavam com dar essas pelotas de ração uma a cada minuto. Tá. E comparavam com a quantidade de água que ele bebia. E verificaram que dando água intermitentemente, podia ser contingente a resposta ou independente da resposta, eles bebiam muito mais água. E aí eles começaram a estudar esse fenômeno. E esse fenômeno, então, foi proposto como um modelo experimental de dependência de álcool, porque eles puseram álcool na água e o rato continuou bebendo. E o rato normalmente rejeita uma solução com álcool, mas desta forma ele consumia a bebida alcoólica. Então ele foi usado como um modelo experimental de alcoolismo. É um negócio que tem que ser, né? Porque isso o título não deixa claro, né? Que os ratinhos ficavam embriagados. Não, mas eu não dei eu não dei água para eles. A ideia era verificar se outros comportamentos também podiam ser induzidos além do beber. Entendi. Né, para generalizar o fenômeno. Mas eu não consegui fazer com que eles roessem madeira. Tá? Então, por isso a limitação na indução de comportamentos de roer madeira. Entendi. E como é que foi essa coisa de uma psicóloga que estava usando ratinhos de laboratório, assim, né? Como é que é isso de você praticar essa abordagem experimental, né, e clinicar com seres humanos ao mesmo tempo? Eu tive clínica no primeiro ano, em 1977, logo depois de formada. Nesse período eu estava com um contrato de 24 horas na universidade, mas no ano seguinte eu fui contratada com 40 horas semanais, e aí eu deixei a clínica. Entendi. Eu não continuei na clínica. Eu comecei e passei a ter dedicação exclusiva à universidade. Né? Então eu não clinicava. Mas veja, os modelos experimentais de fenômenos psicopatológicos, que são vários, né? Eles são importantes para você entender justamente distúrbios de comportamento, como, por exemplo, a dependência química. Então, o estudo de laboratório nos dá fundamentação teórica e suporte para fazer algumas análises importantes no contexto clínico, sim. Tá. Mas você falou num conceito, professora, de esquemas. Esquemas, né, de reforço. Esquema, para a gente, coloquialmente, é uma palavra, né, que tem vários significados. Mas eu queria que você explicasse para a gente o que é esquema nesse contexto das pesquisas que você desenvolveu, né? O termo em inglês é schedule, e uma boa parte da literatura traduziu por esquema de reforço. Alguns pesquisadores preferem utilizar o termo programa de reforço. É um programa. É a forma como as contingências de reforço são programadas. Como é que você vai liberar a consequência para uma resposta a partir de uma programação? Você vai liberar a consequência a partir de uma contingência numérica, por exemplo. Então, a gente chama de esquema de razão. Ele tem que emitir X respostas para receber a consequência, para que a consequência seja liberada. Então, você tem que me dar 9 respostas para que você tenha como consequência. Por exemplo, você pega o celular, você tem que digitar 9 números para que você complete uma ligação. Isso é um esquema de razão fixa 9, certo? Certo.
várias circunstâncias você tem esquema de razão que nós chamaríamos de razão fixa 1. Ele é chamado de esquema de reforço contínuo. Uma resposta, uma consequência. Você está digitando no teclado, cada tecla teclada é uma consequência, você tem uma letra na tela. Você pode fazer programas em que a liberação do reforço é a partir do tempo. Após um determinado período de tempo, a primeira resposta emitida vai ser reforçada. Por exemplo, você pegar um ônibus de Londrina para São Paulo. Você tem 3 ônibus partindo da estação rodoviária em determinados horários fixos. Isso é um esquema de reforço em intervalo fixo. Tá bom. Não adianta você emitir a resposta. Se o ônibus sai às 8, não adianta você chegar lá às 9. Certo. Não vai ter ônibus lá na plataforma. O ônibus vai estar disponível novamente um pouco antes do meio-dia, quando sai a próxima saída. Então, esquema de intervalo fixo. Então, temos vários esquemas básicos e temos esquemas complexos, onde há uma combinação dessas contingências, inclusive algumas de conflito. Agora entendi. Você tem 2 contingências em vigor ao mesmo tempo, você tem que escolher entre uma e outra. Uhum. E eu te perguntei isso também, professora, porque eu vejo que no doutorado você fala em indução de comportamentos por esquemas, um estudo com seres humanos. Para onde foi aqui o estudo no doutorado? Ele é uma evolução do seu estudo de mestrado ou ele foi em outra direção? Não, ele é uma continuação, só que agora com seres humanos. Foi uma sorte, uma sacada que eu tive, que eu tinha uma vizinha, uma pessoa que eu conhecia bem. Uhum. Eles eram de uma religião onde eles faziam jejum durante um período longo. Eles só se alimentavam depois que o sol se punha. E eu convidei eles para fazer parte da minha pesquisa, uma vez que eu tinha aí uma condição natural de privação. Certo. E aí eu avaliei se eu conseguia induzir comportamentos liberando estímulos reforçadores. A partir do jejum deles, é isso? A partir do jejum deles. Mas que tipo de coisa você sugeria ou incentivava para essa família? Eu tinha um dispositivo que era semelhante a essas máquinas que liberam chiclete. Sim. Eu fiz um dispositivo semelhante àquele, onde eles tinham que emitir uma resposta que produzia uma bolinha de brigadeiro. Me conta mais. Foi interessante porque eu tive vários participantes, inclusive alguns estudantes universitários, e eles, então, eu colocava eles numa sala com espelho de visão unidirecional e eu registrava os comportamentos que eles faziam. Por quê? Os comportamentos induzidos por esquemas são aqueles que acontecem logo depois do consumo do reforço. Na caixa de Skinner com o rato era assim, ele pressiona a barra, recebe o alimento e em seguida ele bebe. Tá? Aí a gente queria ver se existia um padrão dessa natureza nos seres humanos. Não foi maravilhoso do jeito que a gente esperava, mas a gente conseguiu verificar algumas coisas. Inclusive algumas coisas assim, olha, tinha alguns participantes que deitavam no chão para eu não poder ver eles, porque o espelho ele era até uma certa altura, e aí eles estavam ali no cantinho para eu não conseguir ver o que eles estavam fazendo. Caramba! Foi bem interessante. Eles desenvolveram esse mecanismo de, sei lá o que, de defesa ou de se esconder para que eu não pudesse observá-los. Uhum. Mas a gente observou que sim, que havia um padrão de respostas que podia ser identificado como um comportamento induzido pelo esquema, o que seria depois entendido como um fenômeno não de alcoolismo, mas, por exemplo, comportamento compulsivo, comportamento de manipular objetos, de roer unha, de tamborilar, coisas dessa natureza. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Então, essas pesquisas que você liderou sobre indução de comportamento,
elas estão diretamente relacionadas a esse tipo de mania, de... É um modelo experimental para esse tipo de comportamento que as pessoas desenvolvem, mas é um dos modelos. Entendi. Tá? Não quer dizer que você vai pegar esse modelo e vestir todo mundo com ele e pronto, está explicado o comportamento da pessoa. Não. A análise do comportamento tem essa característica peculiar. Você, obviamente, tem explicações, teorias, mas você tem que estudar o indivíduo, fazer uma análise funcional do comportamento dele para avaliar todas as variáveis que estão contribuindo para o desenvolvimento e a manutenção do comportamento-alvo da clínica. Certo. E aí, as variáveis são muitas. As pessoas não estão só sob um esquema de reforço na vida delas. Claro. Tem inúmeras contingências. Uhum. E todas elas precisam ser levantadas e analisadas para que eu possa explicar e intervir num caso clínico em relação a o que esteja sendo o comportamento-alvo ou a queixa do cliente. Uhum. Então, esses modelos, eles são modelos explicativos, mas não é, como eu falei, você não vai... Né, todo mundo que tem um comportamento, né, rói unha, então é isso, é comportamento adjuntivo. Não, peraí, vamos primeiro fazer uma análise funcional para ver se é isso ou não. Eu sou um roedor de unha. É mesmo? Compulsivo, assim, até a idade atual, sabe? Uma coisa meio de adolescente que eu carreguei para minha vida adulta, assim. E sempre me questiono, sabe? Da onde vem isso e como é que eu consigo superar? Você pode observar que isso acontece em determinados momentos. Tá. E aí você pode tentar modificar quais são os momentos que isso acontece, quebrando a sua rotina, mudando gerindo, né, o seu ambiente, modificando as contingências nas quais você está envolvido. E aí pode modificar isso. Quer dizer, você estuda a vida toda o comportamento do ser humano, mas aí na hora de tentar alterar esse comportamento, o que a gente faz é mexer no contexto, é isso? Exatamente. São as variáveis que estão... Mas veja, o contexto, as variáveis do ambiente, podem até ser variáveis internas. Tá. Você pode ter regras, autorregras, e você pode ter alterações hormonais, ou você pode ter disfunções fisiológicas, e você tem uma herança que tem que ser considerada, tá? Então, quando eu falei de análise funcional, tudo isso precisa ser considerado para que eu possa explicar e intervir para modificar o comportamento de alguém. Entendi. E como é que esse conhecimento, ou quanto tempo esse conhecimento gerado na pesquisa acadêmica chega nas clínicas, nos profissionais de psicologia que atuam nas clínicas? Às vezes demora bastante, e isso é uma das coisas que eu falo para os meus alunos. Olha, vocês quando se formarem, não parem de estudar. Não parem de estudar, porque se vocês não se atualizarem, vocês não serão bons profissionais. Vocês têm que ir para eventos científicos. Então, o primeiro lugar onde a gente leva o resultado de uma pesquisa são os eventos científicos. Então, os profissionais devem frequentar os eventos científicos, devem ler a literatura, devem se manter atualizados. O professor, o pesquisador, ele disponibiliza isso. Claro que o resultado de uma pesquisa, às vezes, demora 2 anos para ser publicado. Não é imediato. Mas ele vai para o congresso antes de publicar o trabalho e ele leva para o congresso o trabalho dele. Então, eu insisto com os meus alunos, não parem de se atualizar. E quando eu escolho, por exemplo, um médico, quando eu estou com um problema fisiológico e eu escolho um médico, eu olho se ele se atualiza. Eu olho se ele, se ele vai para congresso, se ele se atualiza. É um ótimo critério mesmo. Exatamente. E os meus melhores médicos são professores universitários.
São pessoas que não pararam de estudar, muito pelo contrário. Pelo contrário, muito pelo contrário, que estão ali na academia, né? Por Aham. exemplo, o médico ganha muito pouco numa universidade para dar aula. Muito pouco perto do que ele ganha como médico fazendo uma cirurgia. Sem Uma dúvida. cirurgia ele ganha o que ele ganha no mês numa universidade. Mas o fato dele estar lá e ter escolhido estar lá mostra que ele tem amor à ciência. Ele está lá não porque ele vai só ensinar, ele vai aprender também. Ele vai aprender. E a gente aprende o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro estudando. Aliás, tem uma coisa interessante, já que você gosta de história, né? Aham. Eu tenho 3 filhos. Os meus 3 filhos, eles, em algum momento da vida deles, porque eu fiz mestrado e doutorado enquanto eles eram pequenos. Tá? O meu Sim. filho mais velho tinha 1 ano quando eu comecei o mestrado. Tá. Em algum momento da vida deles, eles chegaram para mim e falaram assim: mãe, você é professora? Sim, eu sou. Mas você estuda tanto. Você acredita que os três fizeram isso? Um dia eles descobriram que a mãe deles era professora. E que professor estuda? E professor, mas você estuda tanto? Como assim? Não é bacana isso? Sim, Porque o professor não para de estudar. Uhum. Aliás, se parou, não é um bom professor. Verdade. Ô, professora, você fez aqui também, 10 anos depois do doutorado, aliás, antes da gente sair do doutorado, eu queria entender que tipo de coisa te deixou satisfeita no trabalho de doutorado e que tipo de coisas te frustrou durante o doutorado? Bom, eu estudei na USP, como eu te falei, né? E a USP era, e ainda é, uma instituição de excelência, onde a valorização do conhecimento é muito grande. E os professores que eu tive foram pessoas muito boas, incríveis mesmo. Um exemplo que eu gosto de dar é o professor César Ades. O professor César Ades foi meu professor e ele foi incrível. Eu dizia para ele, quando eu crescer, eu quero ser um professor igual você. Ele era um gênio, de uma capacidade intelectual impressionante. E assim vai. Eu fui aluna da professora Carolina Bore, né? Eu fui aluna da professora Maria Amélia Matos, eu fui aluna da professora Raquel Kerbauer, pessoas que são os ícones da análise do comportamento, né? A Carolina Bore considerada a mãe da análise do comportamento no Brasil, né? Então, eu não sei dizer o que me frustrou. Talvez eu não tenha conseguido demonstrar o fenômeno que eu queria demonstrar de uma forma muito precisa e clara, né? Tanto no meu mestrado quanto no doutorado. Mas o professor César Ades, que foi membro da minha banca de mestrado, eu não esqueço. Infelizmente, naquela época não tinha gravação, né? A gente não tinha o celular na mão. Ele me elogiou, porque eu fiz 7 estudos. Naquela época, o mestrado não era de 2 anos. Você podia demorar para fazer o mestrado. Ah, tá. E eu fiz 7 estudos. E ele elogiou pra caramba a forma como eu persegui o fenômeno, né? Eu fiz isso no mestrado, fiz isso no doutorado. Então, eu não posso dizer de alguma coisa que tenha me frustrado. Talvez eu quisesse realmente um resultado positivo. Olha, provei isso aqui, assim, assim, assim. Mas um resultado que não foi possível provar um determinado aspecto também é importante para a ciência. Verdade. Né? Então, verdade. Inclusive, outros pesquisadores já passaram por aqui falando exatamente isso. Exatamente. Né? Isso é. É importante você demonstrar o resultado negativo também. Exato. Outra coisa que me chamou a atenção no seu currículo, professora, é a sua atuação no grupo Matemática e Análise do Comportamento. Como é que se deu, ou como é que se dá essa aproximação da matemática com a psicologia? Então, a gente tem uma aproximação principalmente
considerando o fato de que a análise do comportamento fornece recursos, tecnologia para ensino. E a matemática é o bicho-papão, né? É uma disciplina que uma grande parte dos estudantes tem dificuldade. Então, nós, como analistas do comportamento, desenvolvemos tecnologia de ensino que facilita a aprendizagem. E, através desses métodos, a gente busca conteúdos que sejam, ensino de determinados conteúdos que sejam relevantes, e a matemática é um deles. Uhum. Me dá um exemplo, assim, de como é que isso se dá na prática, assim. Nós fizemos um estudo onde a gente demonstrou, através de um método, eu posso chamar assim, é uma tecnologia de ensino baseada no paradigma da equivalência de estímulos. O paradigma da equivalência de estímulos, ele vem de encontro, ele está ali junto com a ideia da aprendizagem sem erro. O que acontece? Quando você ensina de uma forma sistemática e organizada relações entre estímulos, de tal forma que você permite a formação de uma classe de equivalência, você garante a aprendizagem de mais relações do que aquelas que foram diretamente ensinadas. Então, essa é uma tecnologia comportamental. E nós fizemos vários estudos, vou citar um deles, por que a matemática aqui é muito... a gente foca na matemática, por que a gente se interessa pela matemática? Porque a aprendizagem é garantida. Como acontece? Nós demonstramos, por exemplo, que se você ensina equações, né? 2 mais 3 igual a x, tá? A continha, a equação, a estrutura em forma de uma conta, o 2 em cima do 3, né? Tá. Mais o tracinho, e uma sentença matemática que diz: João ganhou, tinha 3 lápis, ganhou mais 2, com quantos ele ficou, tá? São 3 formas. Quando você faz isso de forma sistemática, emparelhando essas relações, facilita em muito a aprendizagem e emergem relações que não foram diretamente. E mais ainda, nós acrescentamos a conta na forma de uma balança. Uma balança que, se você põe o 3 aqui, ela está desequilibrada, ele tem que pôr mais x para equilibrar a balança. Então, você tem 3 mais 2, e aqui ele vai pôr quanto? 5. Ele vai equilibrar a balança. Então, a gente bolou uma balancinha, era um softwarezinho muito basiquinho, simples, ensina através da balança. Ensinando a balança, a sentença e a equação, você garante a formação de uma relação de equivalência e a produtividade da aprendizagem. Com essa ideia de equivalência de estímulos, o ensino de leitura de sentenças, ensino de leitura de equações, ensino de equação do 3º grau, eu fiz um estudo com um estudante de pós-graduação, e assim por diante. Mas a matemática é mais uma das áreas que a gente pode aplicar esse conhecimento. Então, a gente foi nessa direção porque é interessante, uma vez que é um objeto de problema, né? Uma dificuldade que a gente vê no ensino básico, né? Matemática não chegou a ser um bicho-papão para você durante a sua vida acadêmica? Não foi, né? Porque, como eu te falei, eu aprendi a fazer cálculo de cabeça com a minha avó. Desde pequenininha, a gente vendia elástico, né? Media o elástico. Eu quero 1,5 metro de elástico. Eu sabia fazer a conta na cabeça, né? E é muito legal isso. Não, eu pergunto isso porque não é incomum, né, profissionais de psicologia terem problema com matemática, né? Tem uma matemática. Mas como eu te falei antes da gente começar aqui a entrevista, que eu fiz os cursos de estatística do Altair durante a pandemia. Sim. Não posso garantir que eu tenha aprendido tudo, mas alguma coisa eu aprendi. Tá certo. Ô, professora,
quando a gente lê o seu histórico, né, do seu currículo, sua trajetória, a gente vê muito a palavra comportamento e suas derivações. Comportamental, comportamentais, né? Isso significa, de alguma forma, uma proximidade maior com as escolas cognitivo-comportamentais também? Como é que é a mistura do seu repertório? Então, a gente não se considera cognitivo-comportamental. Tá bom. Eu sou daquela linha que a gente se considera analista do comportamento. Certo. Ou seja, a gente não recorre para as explicações cognitivas para explicar os fenômenos. A gente vai buscar as variáveis que estão nas relações de contingência ambientais e, como eu te falei, aquilo que ocorre embaixo da pele também é considerado. A pele não é o limite. Entendi. Tá? Por isso que a gente não pressupõe um fenômeno interno que causa os comportamentos. Por exemplo, eu dizer assim, eu estou com dificuldade de ler porque eu estou muito ansiosa. Tá? Eu estou recorrendo à ansiedade para explicar a minha dificuldade. A gente não faz isso. Porque a ansiedade é ela própria um comportamento a ser explicado. Certo. Por quê? O que eu preciso, então, saber? Por que você está ansioso? Por que você está ansiosa? Porque a ansiedade você não vai ter acesso. Sim. Ela é um comportamento que está ocorrendo embaixo da minha pele. Mas para que eu possa ser ajudada, alguém precisa saber por que eu estou ansiosa, porque isso não explica, não é suficiente. Então, a gente não faz explicações cognitivas. A gente vai recorrer sempre à análise funcional de todas as interações e variáveis possíveis que estejam afetando o comportamento. Entendi. Agora entendi. Faz todo sentido. Porque aqui, como leigo, eu já estava misturando as bolas, né? A psicologia cognitiva, ela recorre a construtos e fenômenos que são encobertos para explicar o comportamento aberto. Tá. Né? O analista do comportamento, não. Agora, depois de 10 anos, né, como a gente estava comentando, depois de 10 anos do doutorado, você resolve fazer um pós-doutorado, né? Como foi isso? Como é que se deu essa decisão? Por que voltar a fazer uma temporada numa outra universidade dessa vez, né? Na verdade, o pós-doutorado é um estágio, ele não é uma capacitação como é o mestrado e doutorado. É um trabalho mesmo, né? Prático. É um estágio, você faz um estágio onde você tem um supervisor, a gente nem chama de orientador, e é um trabalho em conjunto. Então, como eu tive uma liberação da minha universidade para poder me dedicar a uma pesquisa, certo. Então eu fui fazer essa pesquisa com o professor Celso Goios, da Universidade Federal de São Carlos. Especificamente usando agora esse conhecimento que é o do modelo da equivalência de estímulos, que ele também trabalha com isso. E a gente fez aí. Você escolheu a dedo, então, fazer lá com esse professor? Sim. Tá, porque estava aquilo que eu queria estudar. Porque esse já era um tema ali na UFSCar, por esse professor, já um tema bastante explorado, é isso? Sim, sim. E o que você trouxe desse pós-doc? Assim? Ele apontou para novas direções no seu trabalho? Como foi? Na verdade, eu trabalhei arduamente na estruturação de um livro, tá? Baseado no modelo da equivalência de estímulos para ensino de leitura. Só que não publiquei o livro até hoje. Verdade. Como assim? Você não publicou até hoje? Eu poderia ter publicado ele, mas hoje em dia, para publicar livros, não está fácil. Não está fácil. A maioria das editoras também não tem como custear, né, a produção dos livros. E
Eu voltei e fiquei envolvida com publicação de artigos e o livrinho ficou para trás. Entendi. Quem sabe um dia ele não... Eu acho que a hora que eu me aposentar pela segunda vez, o livro sai. É verdade que você já se aposentou uma vez, né, professora? Eu já me aposentei uma vez. Vem cá, hoje, o que é que ocupa o seu, não só o seu tempo, mas o seu prazer, né, que, como professora e eventualmente orientando outros estudantes, que tipo de pesquisa tem chamado sua atenção no seu campo? Olha, eu passei a fazer uma coisa que eu fiquei por muito tempo afastada. Uhum. Eu não me envolvia, que era com extensão universitária. Tá. Eu não tinha interesse. Eu fazia minhas pesquisas, publicava minhas pesquisas, tinha os projetos cadastrados na universidade e meu negócio era pesquisa. Só que durante a pandemia, eu estava com estagiárias de 4º e 5º ano que não puderam sair a campo para fazer estágio. A gente montou um projeto, tentou executar, a pandemia prorrogou, né? A gente ficou mais tempo em pandemia do que esperava e os alunos não podiam fazer o estágio, E a gente estava, nessa época, trabalhando, porque elas tinham feito já um trabalho anterior, que era desenvolvimento de um jogo. Essa também é uma área que eu gosto muito. Tá. Eu poderia ter começado por ela. Eu tenho trabalhado no desenvolvimento de jogos e gosto dessa parte. E a gente desenvolveu um jogo com uma parte dessas alunas, que era um jogo que ensina reciclagem de resíduos sólidos da construção civil. Tá bom. Um tabuleiro onde o caminhãozinho caminha e vai despejando os resíduos nos lugares certos. Elas tinham feito esse jogo. Nós queríamos sair com esse jogo para as escolas e não conseguimos sair por causa da pandemia. Estava para vencer o período, né, escolar delas, a gente tinha que fazer uma coisa. Elas inventaram de criar páginas na internet para divulgar conhecimento sobre reciclagem. E aí nós criamos uma página no Instagram e no Facebook, denominado Clube da Caçamba. Clube da Caçamba. Clube da Caçamba. E aí, por que caçamba? Porque nessa época, a professora Camila Muchon, ela nos influenciou por conta dela também estar trabalhando com essa temática de resíduos da construção civil, e a gente tinha o jogo e a gente estava trabalhando com isso. Enfim, contingências, né? Foi envolvido pelas contingências. E a gente começou, então, com essa página no Instagram. Quando as meninas se formaram, eram 3 meninas e um rapaz, né? 3 moças e um rapaz. Eles se formaram, uma delas só que não se formou, porque ainda estava no 4º ano, passou para o 5º ano, continuou no projeto. Aí o projeto deixou de ser estágio, passou a ser atividade complementar de ensino, para depois eu cadastrar como um projeto de extensão. Foi crescendo, nós estamos com cerca de 20 estudantes envolvidos nesse projeto agora. 20? 20. A gente faz 4 publicações semanais por semana. Uau! A Verônica revisa tudo. Nós fazemos 2 Reels e 2 carrosséis e ainda publicamos Stories. Os Stories são republicações. Então, a gente foi envolvendo cada vez mais alunos. Essa agora é uma atividade de AEX, né? Que são os créditos que os estudantes têm obrigação de fazer, que agora aumentou muito a carga horária nos cursos de extensão. Então, nós temos um número grande de estudantes pelo fato de que eles têm que cumprir créditos de extensão. E isso está me envolvendo muito. Nós já publicamos guias de reciclagem, de construção civil, de resíduos urbanos, são vários guias, inclusive criamos um manual para quem quiser copiar o nosso projeto e construir um projeto semelhante. Qual é o arroba, professora? Você se lembra? Clube da Caçamba _UEL no Instagram. Tá.
Aí foi crescendo, foi crescendo. Nós agora já abrimos um canal no YouTube. Quer dizer, a coisa cresceu mesmo. Cresceu. Já temos um canal no YouTube. A gente faz entrevistas. O canal é bem recente, tá? Acho que faz um mês que a gente abriu, um mês e pouco que a gente abriu o canal no YouTube. Então, a gente faz entrevistas e vamos publicar essas entrevistas feitas com pesquisadores da área da questão dos resíduos. Além disso, nós começamos a participar de eventos científicos, apresentando o nosso trabalho, mas também fazendo atividades didático-recreativas. Então, tem lá um congresso, a gente vai lá na porta do congresso e faz jogos e atividades para ensinar as pessoas a reciclar. Entendi. Fora isso, eu estou orientando iniciação científica, onde também os projetos de iniciação científica têm a ver com reciclagem. A gente capacitou funcionários do restaurante universitário da UEL e depois do Centro de Ciências Biológicas sobre a gestão de resíduos. Como eu te falei, a coisa virou um Pois é, e numa direção que eu não previa. Nem eu. Então a gente já tem muitos, porque além da gente fazer toda essa divulgação do conhecimento científico para o público leigo, a gente também leva isso para dentro da academia. Sim. A gente vai para congressos e expõe, por exemplo, agora em outubro eu estive no congresso, na reunião anual da SBP, e eles têm uma sessão de painéis específico sobre uma mostra de psicologia aplicada. Então a gente vai lá e mostra o que a gente está fazendo de psicologia aplicada. Tá. E é interessante o efeito que isso teve dentro da própria universidade. Até a reitoria valoriza nosso projeto. E o nosso projeto se vinculou a um núcleo que se chama NINTER, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Resíduos da UEL. Então, assim, o negócio cresceu, era um estágio que não estava dando certo, uma paginazinha na internet, e agora cresceu muito. Nós temos investido bastante e tentado aumentar, né, o número de seguidores, porque o que é importante para os... nós temos até um nome, caçambers. Caçambers. Os caçambers, o que é importante para os caçambers as curtidas e os comentários nas nossas postagens. Certo. Esse é o reforço, esse é o alimento do nosso trabalho, né? E nós temos, inclusive, um mascote. É mesmo? É o planetinha Terra aqui que está presente, é isso? O mascotinho ele chama... Como ele se chama, desculpa? Caçambinho. O Caçambinha. Caçambinha. Agora, um tema que tá aparecendo bastante aqui no perfil do Clube da Caçamba, professora, já que você tocou no assunto, é o termo ecoansiedade, né? Ou também, às vezes, chamada de ansiedade climática. Né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. Né? E eu confesso que às vezes fico meio ansioso com o mundo que a gente está entregando para a geração dela. Né? É verdade. Como é que esse tema está sendo tratado no campo da psicologia? Assim? Ele é um dos próximos males que a sociedade vai sofrer psiquicamente? Eu acho que sim. Eu acho que a ecoansiedade está aumentando. Eu estou com uma das estudantes do grupo, uma da Caçamber, que quer fazer uma pesquisa sistemática sobre isso. Ela quer, no ano que vem, fazer a iniciação científica dela, investigando esse fenômeno. Sim. Ele está aí, né? As pessoas estão começando a sofrer com isso. E eu, sinceramente, não tenho a solução. É uma coisa complicada, né? O que a gente tem que fazer é a gente não sofrer em antecipação, né? A gente precisa aprender a lidar com isso. Mas isso não é fácil, não é uma coisa que eu digo assim, ó, você não pode sofrer com isso, não faz isso. Não é isso.
Não é uma coisa racional da nossa parte, assim, né? Não, é uma emoção, né? E ela tá surgindo cada vez mais Sim. forte, principalmente com todos esses desastres que estão acontecendo. Sim. No Brasil não tinha desastres praticamente, né? É verdade. Eram Algumas bem não- raros, Eram raros. Acontecia muito no Rio de Janeiro, desmoronamento, ali na região do estado de São Paulo, mas era coisa rara. Rara não, no Rio não era tão raro. Sim, mas eram, digamos, eram quase previsíveis, né? Previsíveis, Mas agora tá pegando gente, mas... Nossa, tá muito feia a coisa. E como é que seu envolvimento com essa pauta, né, que acabou se dando aí por conta de uma caçamba, né, e, né, ela acabou ganhando um espaço grande na sua vida hoje, assim? Bastante grande. Então, como eu te falei, são 4 publicações semanais. Eu reviso Sim. tudo. Pois é, então é muita geração de conteúdo, né? O tempo todo. Muita geração de conteúdo. E eu corrijo tudo e só depois que eu reviso que é publicado. Os resumos que vão para congresso, eu reviso tudo, só depois é enviado. Fizemos vários artigos, eu entro como coautora, porque eu reviso tudo, eu corrijo tudo, passa tudo por mim. Nós temos já artigos internacionais, temos de livro e vários artigos em resumos, artigos completos em anais de congresso e resumos, onde a gente descreve o trabalho que a gente faz. Porque a página do Instagram ela nos fornece um insight e a gente consegue fazer um monitoramento, e esse monitoramento é feito por um dos estudantes. Então, o projeto ele está bem estruturado porque todas as funções estão designadas. A gente escreveu isso já num artigo que nós publicamos, onde a gente caracteriza o nosso projeto como uma metacontingência. É um termo técnico que é usado para descrever quando você tem contingências comportamentais entrelaçadas, que é um grupo de pessoas trabalhando onde um gera estímulo para a ação do outro, que é consequência para a ação do outro e assim por diante. Você entrelaça as contingências e produz um produto que a gente chama de produto agregado, que no nosso caso são as publicações. Capítulos de livros, artigos científicos, e esse produto agregado é consumido por seguidores no Instagram, agora no canal do YouTube e pela comunidade científica, que nos dá um retorno para que a gente continue produzindo desta forma ou mudando aquilo que a gente está fazendo a partir de feedback. Perfeito. Então, quem não conhece ainda, siga o @Clube da Cacamba, né? Porque o Instagram não tem cedilha. clubedacacanga.uel, né? UEL da Universidade Estadual de Londrina. Curtam e comentem. Sigam, curtam e comentem. Isso. Professora, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa, mas eu queria saber agora o que é que você está colocando como os seus próximos passos. Não venha me falar da segunda aposentadoria. Eu quero saber quais as realizações que você ainda quer ter antes da segunda aposentadoria. Só para dizer que a minha segunda aposentadoria está próxima, viu? É compulsória. Tá certo. Mas antes disso, eu ainda quero sistematizar um pouco melhor o nosso projeto. Nós vamos organizar um calendário de atividades didático-recreativas para levar a nossa proposta, que é gestão adequada de resíduos para escolas. Só que isso implica em uma série de questões, como, por exemplo, a gente tem que fazer uma parceria com a escola, a gente tem que ter condução para levar os estudantes, enfim, é uma coisa que implica no custo. Sim. Você vai precisar de patrocinador para isso. Precisamos.
Mas não adianta você falar para mim, vou te dar dinheiro aí, Verônica, você me dá um recibo. Não. Né? Sim. Mas, enfim, a gente vai tentar melhorar essa parte. Tá bom. Nós vamos aperfeiçoar o nosso manual para quem sabe alguém usar o nosso manual para copiar o nosso projeto. Olha só, a gente quer ser copiado, viu? Sim. Então, nessa direção aí, em termos do projeto de extensão, fora isso, quero conseguir publicar as inúmeras pesquisas que eu tenho na gaveta, que não são poucas. Então, parece que falta tempo para tanta coisa ser publicada, professora? Falta tempo. Né? E eu também me dedico à minha família e aos meus netos, que eu nem falei. Né? Ainda, né? né? Que é o que importa, né? Os netos são o que importam, né? Exatamente. Eu tenho um neto e uma neta e eles são as pérolas da minha vida. Da minha vida, né? Sim. Enfim, acho que o mais focado em termos de... que eu gostaria de focar em termos da minha carreira é poder publicar tudo que eu tenho nas gavetas aí. Tomara, professora, que você publique. Precisa ser clonada para isso. Não, vamos pegar umas mestrandas aí para fazer esse trabalho aí, professora. Não pode morrer na gaveta esses trabalhos, hein? Então é isso. Mas eu gosto muito do meu trabalho. Eu gosto muito mesmo. Eu percebo isso na maneira como você conta o que você está fazendo. As pessoas me falam, mas por que você não se aposenta e vai viajar? Não, eu gosto de viajar, mas meu trabalho me dá a oportunidade de viajar. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de fazer pesquisa. Então, eu estou feliz com isso. Que sorte a nossa, que sorte a dos estudantes da Universidade Estadual de Londrina, né? E eu espero de verdade que você tenha os recursos necessários para publicar pelo menos uma parte das pesquisas que estão na gaveta, né? E que esse projeto também alcance novos passos aí, alcance as crianças nas escolas, especialmente as escolas públicas, né? Que podem se beneficiar disso. Professora, eu queria agradecer demais a sua generosidade de novo, o seu tempo, né, ter compartilhado sua trajetória e sua sabedoria aqui com a gente. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais, se é que te encontram? Porque alguns pesquisadores preferem se esconder. Mas a gente já deu aqui o @ do Clube da Caçamba, mas eu queria saber se as pessoas têm um jeito de encontrar você diretamente nas redes sociais. Eu acabei de criar um canal no YouTube também. Eu tinha um site onde eu tinha todas as minhas publicações científicas que podem ser disponibilizadas, algumas são fechadas. Tinha uma coisa que eu fiz durante bastante tempo, foi escrever artigos para o público em geral, um jornal. Olha, que legal. Gratuitamente, era uma coluna de jornal. Mas acabou de ser desativado. É mesmo? Que pena. A universidade desativou todos os sites antigos. Sei. E então eu preciso reconstruir esse site. Nossa, mas isso é um pecado. Por que a universidade fez isso? Não, uma judiação. Não é sério. Olha, eu tinha até pastor de igreja que pegava os meus textos para levar para os súditos, né, para levar para usar como material de pregação, assim. Para usar, para aumentar. Que ótimo. Olha só, tá vendo? Muitos terapeutas usavam esse material. Então, isso agora, infelizmente, morreu. Fica o canal de YouTube, então, agora, é isso? Então, agora estou começando a divulgar as coisas no canal do YouTube. Tá certo. Professora Verônica Benderaidu, lá no YouTube. Mas comecei esse final de semana. Olha só, começou esse final de semana, vão lá e deem like na página do YouTube da professora Verônica. Professora, muito obrigado de novo. Que bom que deu certo da gente conversar. Exato, foi muito bom. Você é um amor, e ali até isso.
Imagina. Muito obrigado, Verônica. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.